Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha esposa empenhou o anel de casamento para pagar uma viagem com as amigas, mas ao voltar encontrou a casa semi-vazia e os papéis do divórcio. Olá! É a primeira vez que publico aqui. Honestamente, o faço porque preciso de conselhos objetivos de pessoas alheias à minha relação. Eu, um homem de 34 anos, estou casado há 6 anos com minha esposa, Júlia, de 31 anos. Como a maioria dos casais, passamos pela fase de lua de mel e também por períodos de discussões, mas sempre pensei que tínhamos uma base sólida. Um pouco sobre mim, sou ourives. Para quem não está familiarizado, meu trabalho envolve lidar com diversos metais, como ouro, prata e platina, para criar ou reparar objetos, principalmente joias. Para mim, isso é mais que um trabalho, é uma arte a qual dediquei anos de prática. Seja forjando, soldando, fundindo ou gravando, cada etapa do processo exige foco, cuidado e tempo. Cada peça que faço parece uma extensão de mim, algo em que coloco meu tempo e criatividade. Quando Júlia e eu ficamos noivos, soube que não queria comprar um anel em uma loja. Queria fazer algo que realmente refletisse nossa relação, único, pessoal e significativo. Passei semanas projetando e fabricando o anel dela. Escolhi ouro 375 como base, revesti com ródio negro para um acabamento sofisticado e incrustei um diamante negro no centro. Não era o anel mais caro do mundo, os materiais custaram cerca de $3.300, mas o que o tornava inestimável para mim era o pensamento e o esforço por trás dele. Quando entreguei o anel a ela, Júlia ficou emocionada. Disse que era a coisa mais bonita que já tinha visto e prometeu que o valorizaria para sempre. Durante 6 anos, ela usou o anel todos os dias. Ou pelo menos era o que eu pensava. Há algumas semanas, notei que ela não estava mais usando o anel. No começo, pensei que tinha esquecido de colocá-lo, mas, com o passar dos dias, ficou claro que não era algo pontual. Quando perguntei, ela disse que havia levado o anel a uma joalheria para limpá-lo. Essa resposta não me convenceu. Eu sou ourives, se o anel precisava de limpeza ou reparos, por que ela não viria a mim? Mas não queria parecer paranoico ou controlador, então deixei passar. De repente, Júlia me disse que faria uma viagem com suas 2 melhores amigas. Descreveu como uma escapada casual, algo que planejaram de última hora. Mas o momento não poderia ser mais suspeito. Estamos tentando economizar dinheiro há meses, nossa casa precisa de reparos importantes, e concordamos em reduzir gastos desnecessários. Júlia até dizia que não podíamos nos dar ao luxo de pequenos prazeres, como jantares românticos ou móveis novos. Então, como ela poderia pagar por essa viagem de repente? Quando perguntei, ela ficou na defensiva. Disse que havia economizado um pouco aqui e ali e que eu não precisava me preocupar. Mas algo no tom dela me deixou desconfiado. Insisti nos detalhes, e após hesitar, ela admitiu a verdade, tinha empenhado o anel de casamento para pagar a viagem. Eu nem sei como descrever o que senti naquele momento. Não sou muito bom com palavras. Não era apenas o fato de ela ter empenhado algo valioso, era o que ela empenhou. Aquele anel não era apenas uma joia, era um símbolo do nosso casamento, uma representação de tudo que eu achava que éramos. Quando perguntei por que ela não falou comigo antes de tomar uma decisão tão importante, ela minimizou. É só um anel, disse. Posso recuperá-lo depois. Essa resposta me deixou atordoado. Parecia que ela não entendia ou não se importava com o que o anel significava para mim. Não se tratava apenas do dinheiro ou do tempo que gastei fazendo, tratava-se do que ele representava, amor, compromisso e todo o esforço que colocamos nessa relação. Júlia agiu como se eu estivesse exagerando, dizendo que precisava relaxar e parar de fazê-la sentir-se culpada por querer se divertir. Disse que a viagem era importante para ela, que merecia um tempo com as amigas e que eu estava sendo irracional ao transformar isso em algo sobre o anel. Senti que ela não estava apenas desprezando o anel, mas tudo o que ele simbolizava. Como ela podia vê-lo como um simples objeto? Talvez seja minha profissão, mas aquele anel tinha tanto significado para mim, especialmente porque eu criei para ela. Era a única coisa que eu achava que ela nunca sacrificaria, e, ainda assim, ela o empenhou tão facilmente. Não consegui ficar em casa depois dessa conversa. Peguei minhas chaves e saí dirigindo sem rumo por horas. Minha mente não parava de reproduzir a discussão,
tentando justificar as ações dela, pensando que talvez eu estivesse exagerando. Mas, não importa como racionalizasse, não conseguia deixar de me sentir traído. Agora, estou sentado no meu carro escrevendo esta postagem porque não sei mais o que fazer. Toda essa situação me fez questionar tantas coisas sobre nossa relação. Como posso seguir em frente com alguém que parece não valorizar as coisas que são importantes para mim? Sei que algumas pessoas podem dizer que é apenas um anel, mas, para mim, é muito mais que isso. Não se trata do custo ou dos materiais, mas do que ele representava. Sinto que as ações de Júlia vão além do anel em si. Isso tem a ver com confiança, comunicação e respeito. Amo Júlia, mas isso parece uma grande desconexão na forma como vemos nosso casamento. Estou tentando manter a calma e ser racional, mas está sendo muito difícil. Uma parte de mim quer perdoá-la, mas outra parte sente que isso é um problema maior do que apenas o anel ou a viagem. Então, Reddit, estou exagerando? Isso é apenas um mal-entendido ou é um sinal de problemas mais profundos no nosso casamento? Como posso abordar isso sem que se torne outra discussão? É nesse momento que preciso da experiência de vocês para ver este problema de outro ângulo. Atualização 1. Olá. Obrigado, Reddit, por todas as respostas à minha publicação original. Não esperava receber tanto, mas agradeço cada comentário, seja de apoio ou crítico. Se eu tivesse que tirar uma conclusão dos comentários, a principal sugestão foi de que eu deveria ter uma conversa honesta e calma com Júlia, para explicar como as ações dela me fizeram sentir. Foi exatamente isso que decidi fazer. Depois de tirar um dia para organizar as coisas na minha cabeça, sentei-me com Júlia. Acredito que falar sem ter clareza das ideias só contribui para discussões. Comecei dizendo que isso não era apenas sobre o anel. Tratava-se do que o anel representava e de como a decisão dela de empenhá-lo parecia uma falta de consideração por tudo que ele simbolizava. Expliquei quanto esforço e amor eu tinha colocado ao criá-lo, como ele era muito mais que um objeto para mim. Basicamente, compartilhei com ela tudo o que mencionei na minha publicação anterior, coisas que muitos disseram que eu deveria transmitir. No início, ela ouviu em silêncio, mas depois começou a se colocar na defensiva. Disse que não entendia por que eu estava tão chateado, já que, na mente dela, o anel não estava perdido para sempre, apenas estava temporariamente fora de alcance. Ela afirmou que planejava recuperá-lo assim que pudesse e que eu estava exagerando ao transformar isso em um problema maior do que realmente era. Eu estava tentando manter a calma, mas a atitude dela me frustrou. Disse a ela que não se tratava de poder recuperar o anel ou não, tratava-se do fato de que ela tomou uma decisão importante sem sequer falar comigo antes. Disse que sentia que ela não respeitava o esforço que coloquei em criar algo tão pessoal e significativo. Foi então que a conversa começou a sair do controle. Júlia disse que não achava que precisava da minha permissão para tomar decisões sobre os pertences dela e me acusou de ser controlador. Ela afirmou que o anel era dela, não meu, e que eu estava agindo como se a possuísse só porque fui eu que o fiz. Essa acusação me magoou. Nunca me considerei uma pessoa controladora, e não acho que era isso que eu estava sendo. Tentei explicar que não se tratava de controle, mas de respeito e comunicação. Disse que, se os papéis estivessem invertidos, eu nunca venderia ou empenharia algo tão importante para ela sem discutir primeiro. Perguntei como ela se sentiria se eu fizesse o mesmo com algo significativo para ela. A resposta dela foi fria: se você está tão apegado a uma peça de joalheria, talvez devesse repensar o que realmente significa o casamento. Eu não soube nem o que responder. Parecia que ela não se importava com nada do que eu estava dizendo e só queria fazer tudo girar em torno dela. Nesse momento, percebi que não chegaríamos a lugar nenhum. Ela não estava disposta a ver as coisas da minha perspectiva, e eu não conseguia fazê-la entender o quanto isso me machucava. A discussão terminou com ela indo para o quarto, enquanto eu fiquei na sala. Na manhã seguinte, as coisas estavam tensas. Júlia mal falou comigo e saiu para o trabalho depois de dizer poucas palavras. Mais tarde naquele dia, enviei uma mensagem perguntando se podíamos retomar a conversa e tentar chegar a algum tipo de resolução. A resposta dela foi categórica: não há nada para retomar. Já fiz meus planos e não vou cancelá-los só porque você está chateado. E foi isso. Júlia seguia com a viagem, e não havia nada que eu pudesse dizer para mudar sua decisão. Passei os dias seguintes tentando me concentrar no trabalho, mas era difícil.
Cada vez que pensava na situação, sentia uma mistura de raiva e tristeza. Comecei a me perguntar se isso era mais do que apenas o anel ou a viagem, era um sinal de um problema mais profundo na nossa relação? Estávamos nos distanciando sem que eu percebesse? Uma noite, depois de mais um jantar desconfortável e silencioso, decidi investigar um pouco mais sobre os detalhes da viagem. Júlia havia mencionado que ficariam em um resort, mas não me deu muitas informações. Algo em tudo isso não fazia sentido, então comecei a pesquisar. Sabia que uma das melhores amigas dela, Amanda, tinha planejado a viagem, então revisei as redes sociais de Amanda em busca de publicações sobre o assunto. De fato, havia fotos e comentários empolgados sobre a viagem das garotas. Foi então que notei algo estranho. Em uma das publicações, Amanda mencionou que o novo namorado dela havia coberto parte dos custos da viagem para ela. Júlia não mencionou nada disso, mas isso me fez pensar: será que a decisão de empenhar o anel foi apenas para seguir o que ela via que a amiga estava fazendo? Quanto mais pensava, mais sentido fazia. Júlia sempre foi próxima de Amanda e parecia admirar o estilo de vida dela. Não me surpreenderia se ela se sentisse pressionada a igualar isso, mesmo que significasse tomar decisões questionáveis. Além disso, não conseguia me livrar da sensação de que Júlia não estava sendo completamente honesta comigo. A maneira como ela ignorou minhas preocupações, a falta de transparência sobre a viagem e a recusa em considerar minha perspectiva eram sinais de alerta. Neste ponto, nem sei como abordá-la quando voltar da viagem. Parte de mim quer esperar e ver se ela percebe que estava errada e pede desculpas. Mas outra parte sente que preciso estabelecer um limite e deixar claro que esse comportamento não é aceitável. Estou tentando entender como seguir em frente a partir daqui. Deveria sugerir terapia de casal? Deveria dar um ultimato? Ou preciso considerar seriamente se esse relacionamento ainda funciona para mim? Neste momento, sinto-me preso. Amo Júlia, mas não sei se o amor é suficiente para resolver isso. Não se pode sustentar uma relação apenas com amor, especialmente quando parece que só uma das partes sente amor pela outra. Atualização 2. Olá! Tenho que agradecer novamente por todos os conselhos e o apoio. A verdade é que vocês estão sendo os melhores. Passei os últimos dias tentando processar tudo o que está acontecendo e entender a situação. Lamentavelmente, as coisas só pioraram desde minha última publicação, e sinto que já não reconheço a pessoa com quem me casei. Desde minha última atualização, algo me dizia que Júlia não estava sendo completamente honesta comigo sobre essa viagem. Entre sua atitude defensiva, a falta de comunicação e o fato de ter empenhado seu anel de casamento para pagá-la, algo não fazia sentido. Então fiz algo que provavelmente não deveria ter feito: investiguei. Comecei procurando o resort que Júlia mencionou. Ela foi vaga sobre a localização, dizendo apenas que era um lugar bonito fora do estado. Quando finalmente encontrei o site do resort, descobri algo interessante. Era um complexo de luxo 5 estrelas, com tarifas muito mais altas do que eu imaginava que ela poderia pagar, mesmo com o dinheiro obtido ao empenhar o anel. Estamos falando de várias centenas de dólares por noite, por pessoa, sem incluir refeições, bebidas ou atividades. Como ela podia justificar isso quando estávamos economizando e apertando o cinto há meses? Então me lembrei das publicações de Amanda nas redes sociais. Voltei a revisar sua página com mais atenção. Foi então que notei algo interessante. Em uma das publicações, Amanda agradecia ao namorado por cobrir parte dos custos da viagem e brincava, dizendo: todos precisam de um sugar daddy de vez em quando. As amigas dela sempre me pareceram pessoas questionáveis, em quem não confiava. Não me surpreendeu o comportamento de Amanda, ela sempre foi alguém que influencia negativamente Júlia, levando-a a fazer coisas que normalmente não faria. Já tentei falar com Júlia antes sobre o tipo de amizades que ela tinha, mas ela me dizia que eu só precisava confiar nela, que ela não se deixaria influenciar. Então deixei o assunto de lado porque senti que já tinha dito tudo o que precisava. Eu amo minha esposa, mas definitivamente não confio em sua capacidade de resistir à pressão social, especialmente quando vem dessas amigas. Mas voltando ao ponto principal, descobri algo que mudou tudo. Enquanto Júlia estava no trabalho, vi que deixou seu laptop aberto. Notei uma notificação de um grupo de bate-papo com Amanda e outra amiga, Carrie. Sei que não deveria ter feito isso, mas naquele momento senti que não tinha outra escolha. O bate-papo confirmou meus piores temores.
Isso não era apenas uma viagem de amigas, era uma viagem para agir como solteiras. Elas não só planejavam ir a clubes e se embriagar, mas também flertar com outros homens e, segundo suas palavras, ver o que acontecia. Júlia não me mencionou nada disso. De fato, pelo que li, ela decidiu manter isso em segredo para evitar dramas entre aspas. Ela queria sair e agir como se fosse solteira novamente, junto com suas amigas, que, por sinal, também têm parceiros. O bate-papo também confirmou outra razão pela qual ela empenhou o anel: usá-lo como desculpa para não levá-lo. Isso foi uma traição total. Houve uma mensagem de Amanda que ficou gravada na minha mente: não deixe que Ópia estrague sua diversão. Você merece isso, e se ele não consegue lidar com você se divertindo, esse é o problema dele. Além disso, ele não vai descobrir. Outra mensagem de Carrie dizia: ele vai superar. Apenas diga que está conosco e ele não vai suspeitar de nada. Percebi que Júlia estava mentindo para mim desde o início. Ela sabia que essa viagem me machucaria e prejudicaria nosso relacionamento, mas mesmo assim escolheu fazer isso escondido e esperava que eu não descobrisse. Fiquei em dúvida se deveria confrontá-la antes ou depois da viagem. Uma parte de mim queria esperar e ver se ela reconsideraria a viagem, talvez percebesse que não valia a pena. Mas, no final, decidi não dizer nada e deixá-la ir, enquanto planejava como lidar com isso no futuro. Mesmo dando a ela o benefício da dúvida, essa mulher estava agindo pelas minhas costas e mentindo para mim. Planejava sair para dançar em clubes e agir como se fosse solteira. Mesmo que tecnicamente não me traísse durante a viagem, não acredito que possa confiar nela novamente neste casamento. No dia seguinte, Júlia partiu para a viagem. Nossa última conversa antes de ela ir foi breve. Disse que não queria continuar discutindo sobre o anel e que conversaríamos quando ela voltasse. Não contei o que sabia porque queria ver se ela reconsideraria a viagem sem que eu dissesse nada. Mas ela não hesitou, foi embora como se não fosse grande coisa o que estava planejando fazer com suas amigas. Acho que, depois disso, não há como salvar nosso relacionamento. Mesmo que consiga provar que ela não foi infiel na viagem, o que é praticamente impossível, a confiança está completamente destruída. Tenho pensado muito no que fazer quando ela voltar. Alguns de vocês sugeriram tentar consertar as coisas, mas isso já não é uma possibilidade no nosso casamento. Não quero estar casado com alguém que não se importa. Qual seria o motivo para continuar? Ela agiu pelas minhas costas e não valorizou nenhum dos anos que passamos juntos. Isso é algo muito sério para mim. Odeio infidelidade, e, mesmo que tecnicamente ela não tenha feito nada, nunca saberei com certeza. A quem vou perguntar? A Júlia? As amigas dela? A única pessoa a quem vou perguntar é ao meu advogado. Ele é o único que agora tem respostas. Atualização 3. Olá. Estou de volta com o que acredito ser minha atualização final. Desde que Júlia voltou da viagem, muitas coisas aconteceram, e tive que tomar decisões difíceis. Não é o que eu queria quando comecei a escrever essas publicações, mas é o que é necessário neste momento. Quando Júlia voltou da viagem, talvez ela esperasse que eu estivesse lá para recebê-la, ou talvez não. Neste ponto, acho que não me importa muito o que ela esperava encontrar em casa. Se ela esperava encontrar um homem submisso, com o jantar pronto e perguntando como foi a viagem, lamento, isso não ia acontecer. A única coisa que encontrou foi a casa semi-vazia, meu número bloqueado e os papéis do divórcio sobre a mesa da cozinha. Talvez isso possa ser considerado jantar. Não acho que seja algo que uma mulher casada espere encontrar ao voltar para casa depois de vários dias, mas é o preço a pagar por desrespeitar o casamento. Alguns podem achar que errei ao deixar a casa para ela, mas, com as reparações e reformas que precisa, prefiro que ela compre minha parte e que eu procure um lugar novo. Além disso, não quero acordar todos os dias e me lembrar de que vivia com Júlia Lee, minha ex-esposa infiel, algo sobre o qual falarei mais adiante. Bloqueei o número dela também porque não havia sentido em discutir nada. Ela falou com alguns amigos meus para que explicassem por que a deixei e por que estou pedindo divórcio. Mas meus amigos, que já conhecem toda a história, incluindo coisas que ainda não contei, mas que mencionarei mais adiante nesta atualização, disseram que quero apenas que falemos através de advogados. É melhor poupar-nos das possíveis lágrimas de crocodilo e das frases típicas de infiéis, como foi um erro não vai acontecer de novo, e vamos seguir em frente.
Inclusive, uma amiga dela, que não tem nada a ver com o grupo de amigas com quem Júlia viajou, disse que ela foi egoísta e que, se era capaz de perder um homem como eu, talvez fosse melhor ficar sem ele. Acho que chamar essa mulher de amiga de Júlia não é 100% correto neste momento. E, antes que me perguntem nos comentários, não há nada entre mim e essa mulher. Ela simplesmente odeia infiéis, como muitas pessoas, e disse a primeira coisa que lhe veio à mente para magoá-la quando Júlia perguntou por mim. Não temos uma relação e não vamos ter. Acho que nenhum de nós é o tipo de pessoa que o outro gosta, mas agradeço o apoio dela. O fácil nesses casos seria que a amiga da infiel apoiasse a infiel, não importa o que aconteça. No entanto, ela é uma mulher de princípios, o que é muito valorizado. O divórcio deve ser simples, desde que ela aceite os termos. Acho que os termos são bastante justos, ela pode ficar com a casa ou vendê-la, contanto que me pague a metade que me corresponde. Ambos contribuímos para comprar essa casa. Em troca, já levei minhas coisas e encontrei um novo lugar. Não vou pagar pensão conjugal, apesar de ter ganhado mais durante o casamento. Ela pode aceitar isso ou podemos ir ao tribunal para provar sua infidelidade, o que não acho que será muito difícil neste ponto. Outra coisa que tem acontecido é que, embora eu não conheça muito bem os namorados das amigas dela, achei que era correto contar-lhes os planos delas. Fiz isso poucas horas antes de minha ex-esposa sair de casa, provavelmente quando os parceiros dessas mulheres também estavam saindo de suas próprias casas. Agora, deve haver um informante no grupo de garotas que viajaram, porque um dos homens conseguiu fotos da viagem. E, claro, havia fotos da minha ex-esposa beijando outro homem, provas que agora serão muito úteis para o divórcio, caso ela não aceite assinar os papéis. Preferiria que ela assinasse os papéis e terminássemos com tudo isso, mas, se decidir lutar, posso apresentar todas essas fotos em que ela parece sendo mais que carinhosa com um sujeito que provavelmente conheceu minutos antes. Portanto, se está ou não minha última atualização, depende da minha ex-esposa e de se ela quer ou não dar batalha. E sim, eu sei que ela ainda não é oficialmente minha ex-esposa, mas já a considero como tal, porque não tenho mais nenhum vínculo sentimental com ela. Só falta tornar isso oficial. Antes de encerrar esta atualização, acho que devo falar sobre o anel. Ainda está empenhado, até onde sei, e continuará assim. Se me perguntar, aquele anel fazia parte da nossa relação, e agora que ela foi destruída, não vale a pena recuperá-lo. Poderia tentar resgatá-lo apenas para destruí-lo, mas não vale a pena, assim como não vale a pena este casamento. Atualização 4. Olá! Sim, minha ex-esposa quis lutar no divórcio, mas pelo menos agora posso dizer que ela é oficialmente minha ex-esposa. Algumas pessoas dizem que o dia do casamento é o mais feliz de suas vidas. Bem, o meu foi quando um juiz disse que eu não estou mais casado com aquela psicopata. Eu sei, é um insulto forte, mas, como eu disse, ela poderia ter assinado os papéis e terminado com isso. Não precisava lutar e montar um show para tentar tirar algo de mim. É realmente uma pena que ela não tenha conseguido. Quando ela se recusou a assinar os papéis e decidiu lutar no divórcio, meu advogado apresentou as provas de infidelidade. Mas ela tentou agir como se isso não fosse nada, alegando que, segundo ela, tínhamos chegado a um entendimento de que nosso casamento era aberto. É engraçado, porque, até aquele momento, eu nem sabia que estávamos em um casamento aberto. Por isso, foi difícil para ela provar isso, mesmo quando suas amigas tentaram testemunhar que eu estava de acordo e que tinha tentado flertar com elas. Eu entendo, deve ser difícil para algumas dessas serpentes rastejantes também conhecidas como amigas da minha ex, e talvez seja por isso que estavam tão furiosas a ponto de mentir em um tribunal de divórcio. No final, muitas delas perderam seus sugar daddies por minha causa. Aqui, quero fazer uma pequena pausa para refletir sobre isso. Qual é o sentido de ser um sugar daddy se você vai pagar pela viagem de uma mulher que vai dormir com outros homens? Realmente, não faz sentido algum. Voltando ao caso, elas disseram que eu havia tentado flertar com elas, mas que não podiam trair a amiga. Nada que um bom advogado como o meu não pudesse desmentir, apresentando provas de que elas estavam em relacionamentos e que foram infiéis durante a viagem. O juiz literalmente ajustou os óculos e olhou para elas com uma expressão de incredulidade. Não sei o que ele estava pensando, mas imagino que fosse algo como: isso só pode ser uma piada. Tem que ser. E eu sou velho demais para essas coisas.
Finalmente, minha ex-esposa e suas amigas foram multadas por mentirem e fazerem a corte perder tempo. E não só isso, o juiz decidiu me conceder uma parte maior da casa do que a que eu havia pedido inicialmente. Por isso, minha ex teve que vender a casa para me pagar minha parte, já que não havia possibilidade de que ela tivesse dinheiro para me pagar e ficar com a propriedade. Qualquer pessoa sensata teria aproveitado a saída fácil que ofereci para terminar esse casamento. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma pessoa sensata teria dado ouvidos ao tipo de amigas que ela tem. Um dia, durante o julgamento do divórcio, minha ex apareceu com um anel, que ela havia recuperado. Isso foi antes de eu apresentar as provas de infidelidade e antes de ela saber que eu sabia de tudo. Ela me disse que já havia recuperado aquele estúpido anel e que podíamos parar com as bobagens e resolver isso como pessoas maduras. Eu disse a ela que o anel não mudaria nada e que ela tinha desperdiçado ainda mais dinheiro para recuperá-lo, já que teve que pagar os juros sobre o empréstimo que havia feito. Esse foi o primeiro de vários erros que ela cometeu no julgamento. Como já contei, agora, com o dinheiro que recebi da venda da casa, consegui comprar um novo lugar para morar. Não preciso mais alugar e finalmente terminei completamente com essa mulher maluca e suas amigas. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha futura nora quer que eu a leve ao altar e fale sobre o quanto a amo como filha, mas ela tentou me transformar em seu pai da pior maneira possível. Olá! Eu, homem de 41 anos, tenho 2 filhos com minha ex-esposa, mulher de 42 anos. São eles, John, de 22 anos, e Sally, de 20 anos. Atualmente, moro com minha esposa, de 28 anos, e, na maior parte do tempo, tudo estava indo bem até que minha potencial futura nora, que chamarei de Abby, entrou em cena. Meu filho está noivo de Abby, que parece ser uma pessoa legal, mas um pouco insistente e ansiosa para construir relações comigo e com minha esposa. Contudo, ela também tem momentos um tanto desconfortáveis ao interagir com minha esposa. Abby não é próxima de sua família e já nos contou muitas histórias sobre os motivos disso. Embora algumas de suas queixas não pareçam tão graves, não é meu lugar julgar, pois não vivi o que ela viveu. Tentamos ser acolhedores, mas Abby forçou sua entrada em algumas tradições familiares onde ela não teria sido convidada e até em momentos reservados exclusivamente para membros específicos da família. Ela começou a chamar Sally de Mana poucos meses depois de começar a namorar John, e tem essa dinâmica estranha de irmã-sogra com minha esposa, que não me agrada. O que mais me incomoda é que Abby quer que eu seja como um pai para ela. Isso não é porque temos uma conexão especial ou algo assim, somos pessoas muito diferentes. Não digo isso de forma negativa, apenas aponto que essa ideia não se baseia em como nos damos bem ou algo do tipo. Tenho uma tradição com meus filhos quando eles vêm me visitar, conversamos de forma privada no meu escritório antes de eles irem embora. Essa tradição agora é ainda mais importante para eles, já que, embora ambos se deem bem com minha esposa, ainda não querem ter conversas pessoais na presença dela. Abby pediu para participar dessas conversas. Expliquei a tradição, mas John me pediu para considerá-la, dizendo que Abby nunca teve uma conversa atenciosa com o próprio pai. Chegamos a um compromisso, não incluí-la na tradição, mas concordei em me encontrar com ela para tomar um café e conversar. Depois disso, Abby começou a me chamar de pai, mesmo antes de estarem noivos. John me puxou de lado e implorou para eu permitir isso, explicando, na frente dela, que eu era o pai que ela sempre quis. Ele disse que ela só queria isso e contou que ela chorou ao nos observar, Sally e eu, interagindo, desejando ter uma relação pai-filha como a nossa. Eu não gostei, mas fiquei com pena, então cedi. Agora, Abby quer que eu a leve ao altar e faça a dança de pai e filha no casamento. Eu não quero levá-la ao altar, e, como ando com uma bengala, dançar é difícil para mim. No meu próprio casamento, só dancei 2 vezes. John está implorando para que eu faça pelo menos uma dessas coisas, preferencialmente levá-la ao altar. No domingo, eles vieram me visitar, e eu estava conversando com John. Achei que era um bom momento para abordar a situação, mas Abby entrou sem bater e perguntou se ele já tinha me contado. Perguntei contado o quê? John respondeu que Abby queria que eu mencionasse no meu discurso que agora eu tinha uma segunda filha e dissesse o quanto eu a amava. Eu apenas olhei para ele. Abby, então, perguntou se eu andaria com Sally no casamento e dançaria com ela. Respondi que, claro, faria isso. Nesse momento, ela gritou,
Eu também sou sua filha. Respondi que isso nunca seria a mesma coisa, pois Sally é minha filha de verdade. Tentei explicar que poderia falar sobre ela como uma adição feliz à família e o quanto eu amava vê-la fazer John feliz, o que achei um bom compromisso. No entanto, ela começou a chorar. John pediu desculpas e foram embora. Quando chegaram em casa, John me ligou quase implorando para eu concordar. Será que estou errado por não querer mentir e dizer que a amo ou que ela é minha filha? Atualização 1. Um mês depois. Olá. Eu planejava escrever isso antes, mas a vida aconteceu de algumas maneiras realmente boas. No entanto, como as pessoas foram prestativas e pediram atualizações, e porque tenho uma surpresa para vocês, aqui vai. No Dia das Mães, meus filhos e seus parceiros foram visitar minha ex-esposa. Acontece que minha ex e Abby são muito mais próximas do que eu imaginava. Abby a chama de mãe, o que explica em parte de onde vem toda essa situação. Aparentemente, minha ex tem incentivado isso. Durante a conversa do Dia das Mães sobre o casamento, toda vez que Abby se referia a mim, era como o pai dele. Meu filho aparentemente pediu para ela deixar isso para lá, o que levou a gritos. Abby começou a dizer que merecia ser minha filha, e minha ex concordou, dizendo que ela estava certa. Meu filho tentou explicar que eu estava me esforçando e que Abby deveria ser mais realista sobre as coisas. Então, Sally disse a Abby que eu só tenho uma filha, aparentemente em resposta a Abby dizendo, são minhas filhas, elas deveriam estar unidas. Segundo meu filho, Abby estava chorando, mas Sally disse que ela estava chorando, gritando e até chutou algo antes de ir para o quarto. Sally também me contou que discutiu com a mãe deles, mas não quis entrar em detalhes. Então, não sei exatamente o que foi dito, mas conhecendo Sally, provavelmente não foi bonito. Por volta das 2 horas da manhã, recebi uma mensagem do telefone do parceiro de Sally que dizia, Abby é realmente incrível, ela não foi perfeita, mas você deveria dar uma chance a ela, e você aprenderá a amá-la. Vi a mensagem quando acordei e tentei responder, mas fui bloqueado. Liguei para Sally, mas eles estavam dirigindo naquele momento. Mais tarde, no mesmo dia, eles passaram pela minha casa, já que era no caminho, e minha filha prefere minhas bebidas e minha comida. Eles me contaram o que aconteceu na noite anterior. No final da visita, pedi para falar com o parceiro de Sally a sós. Perguntei se tinha feito algo para incomodá-la, e ela pareceu confusa. Expliquei que fui bloqueado. Ela insistiu que não havia me bloqueado, mas, ao verificar o telefone, descobriu que eu estava bloqueado. Mencionei que isso aconteceu depois da mensagem dela, e ela perguntou, que mensagem? Mostrei o texto, mas não estava mais no telefone dela. Nesse ponto, trouxemos Sally para a conversa e explicamos tudo. Nenhuma das duas ficou feliz com isso. Alguns dias depois, John e Abby apareceram sem avisar, algo que não fazemos muito na nossa família, mas tudo bem. Eu havia feito salmão, que não demora para cozinhar, então preparei 2 porções extras. Minha esposa serviu enquanto eu preparava as bebidas. A noite toda foi Abby tentando falar sobre o casamento, enquanto John tentava repetidamente mudar de assunto. Mas Abby não deixava passar. Estávamos discutindo a logística do evento, já que estou ajudando-os a conseguir bons negócios através de contatos profissionais meus. Então Abby finalmente disse. Eu estava falando com a mãe e ela disse que você pode me levar ao altar e ela faz a dança, ou você pode dançar e ela me leva. Você precisa decidir logo. Reforcei que não podia dançar. Ela tentou argumentar dizendo que eu tinha dançado um pouco no meu casamento, mas deixei claro que era diferente e que eu não me sentia confortável em levá-la ao altar. Ela ficou chateada e disse, mamãe me ama. Por que você não pode? Eu me senti mal, mas não podia mentir. Apontei que ela tinha John, minha ex-esposa e todos os amigos dela, todas as pessoas que a amam. Ela respondeu, mas, tirando o nome da ex, essas pessoas não são meus pais. Ao que respondi, e eu também não sou. Ela ficou muito emocionada, então minha esposa e eu os deixamos sozinhos por alguns minutos. Mais tarde, quando meu filho e eu ficamos sozinhos, ele parecia exausto. Ele explicou que, após o Dia das Mães, Abby ligou para Sally e insistiu que ambas eram minhas filhas, dizendo que eu não tinha o direito de ser próximo de uma e não da outra, e que era elas contra mim. Nesse ponto, Sally perdeu a paciência e disse tudo o que pensava. Grievances foram expostos, e John teve que desligar antes que a situação piorasse.
Abby ficou abalada, mas agora havia um novo problema. Ela se convenceu de que eu não estava sendo sincero e que só fazia isso por Sally. John me garantiu que cuidaria disso. Ele não cuidou. Agora, recebo mensagens de texto de Abby a cada poucos dias, agindo como se tivéssemos um relacionamento secreto que Sally não sabe. Ela até se chamou de minha filha secreta e adicionou risos. Ela convidou minha esposa para almoçar, dizendo, 2 das 3 garotas dele saindo juntas. Ela também começou a usar eventos como churrascos recentes para criar uma certa imagem. Ela me abraça mais, segura o abraço por mais tempo, sempre quer fotos comigo ou comigo e minha esposa, mas sempre algumas apenas comigo. Depois, ela posta as fotos com legendas que não gosto. Minha esposa está ficando especialmente irritada com o comportamento de Abby ao seu redor. Aparentemente, Abby a surpreendeu com planos para o Dia dos Pais para mim, que tiveram que ser cancelados, mas ela ainda conseguiu se inserir no dia. Apesar disso, minha esposa tem um ponto fraco por Abby. Quando ela fica emotiva, minha esposa cede. Perguntei a John se ele estava chateado comigo, e ele disse que não, mas gostaria que as coisas fossem diferentes. Ele me tranquilizou dizendo que está tudo bem entre nós, mas está preocupado com sua relação com Sally. Foi então que segui o conselho de algumas pessoas e sugeri terapia pré-nupcial. Ele disse que iria conversar sobre isso. Enquanto isso, Abby está insistindo para que Sally vá à prova do vestido de noiva. Aquela loja deveria cobrar pay-per-view por isso, porque parece que um confronto épico está a caminho. Sally não está mais segurando suas opiniões. Eu disse a John que Sally o ama e que vou falar com ela, mas, por enquanto, tudo está muito estressante. Abby está deixando minha esposa louca com suas ideias constantes sobre o que minha garota deveria fazer, me enlouquecendo com todo esse conteúdo de pai e filha, e está empurrando Sally para o limite. E ontem à noite ela me enviou um e-mail com 3 estilos diferentes de dança pai e filha e opções de música, então definitivamente não me sinto mais respeitado ou ouvido do que antes. Nós 6 mal estivemos na mesma sala desde o Dia dos Pais, que foi ótimo até se transformar em um completo desastre. Desculpe por ser tão longo, mas com toda essa loucura, isso ainda é a versão resumida. Estamos programados para nos encontrar na sexta-feira, e o parceiro de Sally e eu temos uma aposta sobre o quão ruim vai ser. Então, vamos em frente, imagino. Espero que os pais de vocês tenham tido um dia menos dramático do que o meu. Atualização 2. Menos 3,5 meses depois. Olá! Recebi pedidos para atualizar minha situação, e peço desculpas desde já pela extensão, pois muita coisa aconteceu. Mencionei anteriormente em um comentário sobre a gravidez da minha esposa, e fico feliz em dizer que está indo bem. Meu foco principal tem sido mantê-la o mais livre de estresse possível e mimá-la ao máximo. É uma experiência completamente diferente desta vez, tanto porque estou muito mais envolvido, quanto porque meu relacionamento com minha esposa é muito melhor do que era com minha ex. Sally tem sido incrível, e até o parceiro dela tem sido ótimo, ajudando no quarto do bebê ou dirigindo para minha esposa quando eu não posso. O que minha esposa não sabe, porque é uma surpresa, é que meu filho está construindo um berço para o bebê. Ele está modelando o berço com base no que eu construí para ele e para sua irmã, como uma forma de mostrar apoio. Meu filho é um bom homem, e sei que ele ainda está lá. Ele só tem um ponto fraco por Abby, e acho que este é o momento do filme em que Godzilla aparece e começa a destruir prédios. Chamei uma reunião de família com meus filhos para abordar a situação. Disse a John que Sally só participaria das atividades do casamento que ela realmente quisesse e que os pedidos insistentes precisavam parar, porque estavam prejudicando o relacionamento deles. Sally ficou aliviada por eu ter dito isso, para que ela não precisasse fazer novamente. Também disse a ele que, se Abby não parasse de me enviar mensagens, eu a bloquearia e daria uma explicação direta e honesta sobre o motivo. Colocamos muitas coisas em pratos limpos, e John pareceu entender. Mas, alguns dias depois, eles insistiram em vir até minha casa para conversar novamente. Sally e eu decidimos que colocaríamos tudo na mesa desta vez. Todos jantamos aqui em casa, e Abby imediatamente começou a falar sobre planos para o chá de bebê. Disse a ela que era exatamente o tipo de coisa que queríamos discutir. Expliquei que entendia que ela estava tentando preencher um vazio em sua vida, pensando que estava ganhando um pai, uma segunda mãe, já que chama minha ex de mãe, e uma irmã.
Disse que, embora ainda fosse possível construir esses relacionamentos, ela precisava começar a nos ouvir e respeitar nossos limites pelo bem da família. Ofereci a ela um recomeço, com a condição de que, a partir daquele momento, ela respeitasse esses limites. Minha filha não ficou muito animada com a ideia, mas, porque ama seu irmão, estava disposta a tentar. Abby tentou sugerir que, já que estávamos começando do zero, poderíamos definir o relacionamento e ser uma família imediatamente. Dissemos que não estávamos prontos para isso, que precisava se desenvolver naturalmente. Ela ficou chateada, apontando que sou mais próximo do parceiro da minha filha, o que é verdade, mas simplesmente porque nos damos bem. Ela achou que merecia a mesma proximidade por estar tentando tanto. Minha filha respondeu dizendo que tentar coisas que realmente queremos seria mais eficaz. Foi quando Abby correu para o banheiro, e John foi atrás dela. Depois de um tempo, fui verificar e ouvi Abby repetindo, "Isso não é o que eu queria." Minha esposa, minha filha e o parceiro dela foram para o pátio, dando privacidade a eles e tentando salvar a noite. Depois de um tempo, recebi uma mensagem dizendo que eles tinham acabado de sair. No dia seguinte, liguei para John, e ele disse que eles conversaram mais em casa e que Abby tinha entendido. Por algumas semanas, as coisas estavam boas. As mensagens excessivas pararam, exceto por perguntas ocasionais sobre o casamento, já que a data estava se aproximando. Ela parou de pressionar minha esposa e Sally, e presumimos que estava nos envolvendo menos no planejamento do casamento por respeito. Eles sabiam que só conseguiram o local pelo preço que conseguiram por causa dos meus contatos profissionais, e eu deixei claro que estava disposto a ajudar, mas não queria participar do planejamento, mesmo sendo bom nisso. Achávamos que as coisas finalmente estavam se estabilizando. Então recebi uma ligação do local do evento dizendo que o cartão que usei foi recusado. Este era um cartão específico que eu usava para grandes compras por causa das milhas, então sabia que tinha um limite alto. Foi quando descobri que eles tinham mudado a data do casamento em 2 meses, mesmo sabendo que eu ainda teria que pagar boa parte do dinheiro devido à proximidade da data original. Fiquei furioso. Sou financeiramente afortunado, mas não rico o suficiente para ignorar depósitos como se fossem nada. Liguei para meu filho e disse que ele precisava vir para casa imediatamente, só ele. Mas, claro, os dois apareceram. Quando chegaram, Abby começou com "pai, acho que..." Eu apenas respondi, "Você só pode estar brincando comigo", e fui em direção à mesa. Abby teve a coragem de perguntar onde estava o jantar. Minha resposta não foi educada, deixando claro que o jantar não era o motivo de estarem ali. Espero que meu filho não tenha mentido para mim, então perguntei diretamente o que estava acontecendo com o local do evento. Abby começou a falar sobre detalhes do casamento, mas meu filho a interrompeu, explicando que adiaram o casamento porque minha ex estaria indisponível devido a uma cirurgia. Ele não me contou porque estava tentando juntar dinheiro para cobrir o depósito perdido e tinha acabado de avisar os convidados sobre a mudança. Nesse momento, Abby interveio dizendo, "Temos tempo extra para trabalhar na nossa dança." Minha esposa chegou em casa nesse momento, e eu estava caminhando com ela para o quarto quando Abby fez o comentário sobre a dança. Com minha esposa grávida ao meu lado, calmamente disse algo como, "Tenho sentimentos diferentes sobre isso e explicarei mais tarde." Depois de deixar minha esposa confortável, voltei para a mesa e perdi a paciência. Disse algo como, "Você está fora de si. Você sequer ouviu uma palavra do que dissemos da última vez?" E sem filtro, expus tudo. Expliquei o que Sally e eu realmente pensávamos do nosso tempo com ela e como ela estava tentando nos forçar a amá-la sem nem mesmo se dar ao trabalho de nos conhecer de verdade. Ela começou a chorar, levantou-se e gritou, "Então, para que foi tudo isso?" John imediatamente perguntou o que ela queria dizer, pensando que era sobre o relacionamento deles, e começou a entrar em pânico. Abby, em estado de frenesi, esclareceu que estava falando sobre adiar o casamento. A parte mais surreal, foi tudo uma armação. Minha ex e Abby inventaram a ideia de que, se eu tivesse mais tempo, eu acabaria cedendo. Minha ex disse a Abby para não se preocupar com o dinheiro porque eu era rico. John ficou arrasado e repetia, "Você mentiu para mim." Abby tentou se justificar, mas ele finalmente desabafou sobre como a tinha defendido e agora ela também tinha mentido para ele. Por fim, sugere novamente aconselhamento pré-nupcial. Embora não tenha salvado meu casamento com a mãe dele, trouxe clareza. Agora eles estão fazendo terapia e o casamento foi adiado.
Desculpe pela extensão, mas acho que era necessário. John ficou arrasado e repetia: você mentiu para mim. Abby tentou se justificar, mas ele finalmente desabafou sobre como a tinha defendido e agora ela também tinha mentido para ele. Ela ficou na defensiva, culpando minha ex por encher sua cabeça com essas ideias e também me culpando por ser teimoso. Ela gritou: por que eu simplesmente não posso chamá-lo de pai? E, então, depois de todo esse tempo, finalmente ouvi John retrucar: porque ele não é o seu pai. Ela começou a chorar, dizendo algo sobre como ele foi quem disse que ela poderia me chamar assim. John respondeu que só havia dito que talvez um dia ela pudesse, mas que ele sempre a tinha avisado para ir com calma. Ela desabou em lágrimas e foi sentar-se em uma cadeira, mas errou e caiu no chão. Foi engraçado no momento, não vou mentir, e eu admito que ri um pouco e escondi minha boca atrás do meu copo. Isso só levou a mais soluços dela. Disse que precisava verificar minha esposa e, enquanto saía, Abby ainda estava repetindo: eu só queria que ele fosse meu pai também. Quando voltei, John estava levando Abby para a porta e pediu desculpas. Disse a ele que não havia necessidade de pedir desculpas, e eles saíram. Alguns dias depois, John veio até minha casa, e tivemos uma boa conversa. Ele disse que tiveram uma longa discussão em casa, e ele até perguntou a Abby se ela ainda teria namorado com ele caso não houvesse nenhuma chance de fazer parte da nossa família. Embora ele acreditasse nela quando ela respondeu sim, Abby também admitiu que eu era um grande motivo de atração para ela. Ela disse que eu era o tipo de pai que ela sempre quis, e meu relacionamento com Sally era o que ela sempre sonhou ter. A maneira como ela disse isso fez John duvidar se ela realmente o amava, pelo que ele sugere novamente a terapia de casal e mencionei como, embora isso não tenha salvo meu casamento com a mãe dele, trouxe clareza com uma voz imparcial. Apontei que, embora ambos gostem de vir a mim em busca de conselhos, eu não posso ser imparcial. Se eles realmente querem fazer o relacionamento funcionar, precisam buscar ajuda profissional de verdade. Abby me enviou uma mensagem perguntando se fui eu quem sugeriu a terapia. Respondi: isso importa, se o John quer fazer isso. Ela questionou por que era tão ruim ela se importar com a minha opinião, e eu simplesmente disse a ela que a opinião de John deveria ser a mais importante para ela. Aparentemente, isso levou a uma briga entre eles, mas o resultado foi que ela concordou com a terapia, e o casamento foi adiado. Posso ter feito uma pequena dança de comemoração. Agora eles estão na terapia, e, embora John diga que ela está lutando com isso, obviamente não sei os detalhes. Abby tem pressionado para que Sally e eu participemos de uma sessão com ela, mas Sally disse a ela que não gostaria de ouvi-la falar sem filtros, e eu também não estou interessado. Por outro lado, Abby tem deixado Sally em paz, e ela parou de me enviar mensagens, exceto por perguntas gerais ocasionais, embora essas ainda incluam, às vezes, tentativas de se aprofundar mais. Minha esposa ainda passa algum tempo com Abby ocasionalmente, pois Abby está muito interessada na gravidez dela, mais do que eu gostaria, sinceramente. Mas é a escolha da minha esposa. Então, é assim que as coisas estão agora. Desculpe pela extensão, mas o álcool é um péssimo editor. Atualização 3. Menos 1,5 meses depois. Olá. Me disseram que eu deveria fazer atualizações aqui. As pessoas têm pedido para eu detalhar o que aconteceu no Dia dos Pais e na casa da mãe deles. Tenho estado extremamente ocupado nos últimos meses, mas estou aproveitando meu desemprego temporário e lembrei desta conta por causa de um drama recente no Dia de Ação de Graças. Vou fazer uma atualização e depois compartilhar o que aconteceu antes. Ah, e para quem fez a piada sobre Abby finalmente conseguir me fazer dançar, isso me fez rir. Compartilhei com a família. Tenho passado a maior parte do meu tempo cuidando da minha esposa. Estamos esperando um menino e estamos muito animados, embora nenhum de nós tivesse uma preferência forte quanto ao gênero. Já criei tanto meninos quanto meninas, e ambas as experiências foram maravilhosas. Agora estamos discutindo nomes e quem vamos homenagear. Achei que tudo estava tranquilo, mas recentemente encontrei minha esposa chorando e percebi que estava errado. Dado quão ocupado estive com o trabalho, e sabendo que eu estaria livre novamente quando este mês começasse, minha esposa tinha guardado algo para si mesma. Aparentemente, Abby tem pressionado por um único dia de ação de graças este ano. As coisas estavam tranquilas com Abby. Meu filho disse que o caos do casamento a acordou e que a terapia estava ajudando. Mas então isso aconteceu.
Pelo que entendi, enquanto John tem falado menos com a mãe por causa de tudo o que aconteceu, Abby fez o oposto. Pelo que minha esposa me contou, Abby apareceu um dia com minha ex-esposa. Minha esposa detesta intensamente minha ex-esposa por causa das mentiras que ela espalhou sobre o fim do nosso primeiro casamento ter sido devido à infidelidade. Não houve infidelidade, e a linearidade do tempo torna impossível que tivéssemos dormido juntos naquela época, antes que alguém pergunte. Minha ex-esposa não acredita realmente que houve infidelidade. Eu poderia entrar nesse assunto, mas provavelmente soaria tendencioso de qualquer forma. Minha esposa olhou o aplicativo da câmera, viu quem era e ligou para minha filha. Aparentemente, as duas estavam escondendo isso de mim porque eu estava trabalhando 18 horas por dia e não queriam que eu lidasse com mais nada. Gostaria que não tivessem feito isso, mas aprecio a consideração. Sou muito sortudo por ter pessoas tão cuidadosas ao meu redor. Minha filha ligou para a mãe dela e disse algo que as fez ir embora às pressas. Ela não me contou o que foi, mas sorri quando pergunto. Liguei para John, mas ele estava lidando com algumas notícias difíceis do trabalho, então apenas me concentrei em estar presente para ele e deixei o outro assunto de lado. No dia seguinte, Abby voltou, desta vez sozinha. Minha esposa viu que era ela e perguntou pela porta o que ela queria. Abby disse que queria se desculpar. Minha esposa a deixou entrar, ela é boazinha demais, e, depois de uma conversa agradável, Abby perguntou sobre toda a família se reunir para o dia de ação de graças. Minha esposa disse que claro, assumindo que esse já era o plano. Alguns dias depois, no nosso grupo de mensagens, estávamos discutindo os detalhes, quem traria o quê, e Abby perguntou o que mais era necessário. Eu disse que John já tinha se comprometido, e ela perguntou, e quanto ao nome da minha ex-esposa, o que ela deve trazer? No tempo que conheço Abby, ela nunca fez uma piada intencionalmente tão engraçada. Então perguntei do que ela estava falando. Ela mencionou o comentário sobre toda a família. Minha filha e eu perguntamos como ela achava que contávamos minha ex-esposa como família. Ela realmente respondeu, ela é minha família. Não tenho um pai que me queira, só uma mãe. E minha mãe merece estar com a família no dia de ação de graças. Sally respondeu, bem, vamos sentir falta de você e de John. Então Abby perguntou como ela podia dizer isso. Sally perguntou como Abby podia ser tão estúpida. John disse para não chamá-la de estúpida, e eu concordei que era justo, mas apontei que não havia como Abby realmente pensar que minha esposa quis dizer minha ex-esposa ao falar em família. Nesse ponto, minha esposa me contou o que tinha acontecido. E então, isso é tão estúpido, meu Deus. Abby usou o telefone do meu filho para adicionar minha ex-esposa ao grupo de mensagens. Minha ex-esposa então nos agradeceu pelo convite e perguntou o que poderia trazer. Enquanto eu digitava uma resposta, minha filha foi mais rápida e perguntou o que minha ex achava que estava fazendo. Ela deixou claro que minha ex sabia que não era bem-vinda, mas disse isso de forma muito menos educada. Minha esposa acrescentou, você não podia ter pensado que estava incluída quando eu disse família, ponto. Abby respondeu que minha ex não estava vindo como minha família, mas como dela. Sally detonou a mãe dela. Elas já quase não se falam, e Sally disse que, se minha ex estivesse lá, ela não estaria. Esclareci que nunca houve chance de minha ex vir e acrescentei que entendia Abby e John quererem ir à casa da mãe dela para que ela não ficasse sozinha. John digitou, planos não definidos. Avisaremos vocês. Mais tarde, ele me disse que não iria para a casa da mãe, mas queria contar a Abby primeiro. Tudo o que consigo pensar é no comentário de Abby sobre não ter um pai que a queira. Isso significa que ela ainda pensa em mim como um pai, eu acredito, só que como um pai negligente. Mencionei isso ao meu filho, e ele disse que também percebeu. Ele até trouxe isso na terapia, porque família é um tópico frequente, embora eu não saiba os detalhes. Uau, achei que isso seria breve, mas foi muita coisa. Vou compartilhar as histórias malucas mais tarde, se houver pessoas lendo isso que queiram. Não sei como funciona postar aqui em termos de visibilidade, mas é bom colocar isso para fora. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.